Eu preciso dar a minha opinião sobre o futuro de João Fonseca e talvez essa opinião não te agrade muito ou te deixe um pouco desconfortável. Mas o vídeo de hoje é para não passar pano, é para fazer uma análise sobre o momento que vive o João e o futuro que eu vejo para o João Fonseca. Eu preciso aqui dar a minha opinião após a derrota dele por Rafael Rodar, ou Rodar, ou Jodar, não importa. Ele perdeu um jogo que deixou muita gente frustrado, né? E algumas discussões são levantadas a partir dessa derrota do João. Acho que a primeira coisa que é importante a gente dizer é que o espanhol é um grande jogador. Acho que ficou claro isso, principalmente após os outros jogos, né? Ele venceu o Coptiva, metendo pneu, e hoje perdeu pro Yannick Sinner, fazendo um segundo set muito duro e tendo vários breakpoints, várias chances de quebra. Eu vou fazer esse vídeo com um comparativo entre os dois. Não tem como não comparar. São dois jogadores praticamente da mesma idade. São dois jogadores hypados, porque agora o espanhol vai ter um hype muito forte em cima dele também. E eu preciso fazer esse comparativo entre os dois e dar a minha opinião sobre a questão que o João precisa focar daqui pra frente. É óbvio que eu não vou ficar aqui tacando pedra no João e nem é esse o objetivo. Inclusive, esse canal é um canal que apoia muito o João desde o seu início, mas a gente precisa fazer uma análise o mais fria possível. Talvez por isso que eu tô gravando esse vídeo somente hoje, não gravei no pós-jogo, né? Porque tava todo mundo muito frustrado. Eu preciso pedir a sua opinião, né? Antes, a sua inscrição, a sua opinião também, mas a sua inscrição, eu preciso pedir a sua inscrição aqui no canal para ajudar a gente a entregar esse conteúdo para mais gente. Eu sei que a cor tá meio ruim aí, cor vermelha, que vocês não gostam muito, né? É a cor da derrota do João, mas a gente precisa falar alguns pontos. Falando rapidamente sobre o jogo, até para passar aí a minha impressão, né, e os números do jogo, o João fez um bom jogo, não foi um jogo ruim do João. O terceiro set foi horrível, mas o jogo não foi ruim. Primeiro set ele foi bem, perdeu no detalhe, inclusive comentamos isso no nosso clube de membros. Aliás, se você quiser virar membro do canal, grupo do WhatsApp bombando todos os dias. E a gente assiste o jogo junto, é um valor irrisório por mês, então vem ser membro do canal No Auge das Quadras que vale muito a pena. E a gente estava comentando isso no nosso grupo do WhatsApp, que foi um primeiro set que foi decidido no detalhe e tá tudo certo. Né? O Rodar teve, acho que um breakpoint quebrou, o João quebrou de volta, o tie-break, o João não jogou mal o tie-break, o espanhol foi mais decisivo, encaixou melhor, eu nem acho que pegou um aspecto mental no primeiro set. O segundo set, o João foi muito bem, né? E ele quebrou o espanhol logo de cara, administrou muito bem, inclusive as últimas três confirmações do João, elas foram de 0 no segundo set. E aí aconteceu algo que vem acontecendo com mais frequência nos últimos jogos, que é o João ter um segundo set muito bom após perder o primeiro, e no terceiro desligar mentalmente, não só fisicamente. Aqui é o primeiro ponto que eu quero falar. O João está numa crescente física, ele está melhorando fisicamente, ele está aguentando mais os jogos, ele está ficando mais rápido, isso é muito claro para mim. Só que tem alguns pontos aí que a gente precisa refletir. O aspecto mental do João nos sets decisivos, ele está deixando a desejar. E muitas vezes o mental é porque o físico não está atendendo, né? Quando o físico não está muito bom, ele atinge o mental também. Mas tem acontecido isso com o João com certa frequência, que é aquele terceiro set, ele não lutar o suficiente. Um exemplo nesse jogo mesmo, no primeiro set ele foi quebrado, ele foi lá, quebrou de volta, levou pro tie break e lutou. No terceiro set, quando ele é quebrado, ele não tem mais forças para voltar. E isso não necessariamente é algo físico. Aliás, na minha opinião, não é algo físico. Eu falei isso num vídeo da última derrota do João, que esses grandes jogadores, os top players, eles no terceiro set, eles desligam tudo que aconteceu, eles vão lá e fazem o serviço, é meio que um piloto automático. E o João não conseguiu ainda atingir essa maturidade física e mental, e principalmente mental, essa maturidade mental no set decisivo de ir lá e fazer o jogo. No terceiro set, o espanhol estava sentindo a panturrilha logo no início do set. E a gente até falou aqui no pré-jogo que ele poderia sentir pela sequência de jogos, ele poderia sentir fisicamente. E ele sentiu fisicamente, só que ele foi lá e fez o serviço. Tem um número, eu vou até colocar os números do jogo aqui, que ele evidencia essa queda mental do João, que são os winners / erros não forçados. O João fez 20 winners e 26 erros não forçados.
né? Ele sempre perde. A maioria dos jogos que ele faz mais erros não forçados do que o winners, ele perde. Só que nesse caso, ele estava muito bem até o segundo set. Ele fez um winner e 9 erros não forçados no terceiro set. Então ele foi muito abaixo do que ele vinha produzindo no jogo. E o espanhol manteve mais ou menos o mesmo nível e até elevou o nível. O João teve... O espanhol teve 4 breakpoints, quebrou 3 vezes o João. Então já é o primeiro aspecto aí. Breakpoints, o cara ia pra dentro, devolvia muito bem saque, né? Falamos aqui que era um dos fortes, talvez um dos pontos mais fortes dele, a devolução de saque. Ele ia pra dentro mesmo, e hoje contra o Sinner isso ficou claro. É que o Sinner é um extraterrestre tão absurdo que ele conseguiu salvar os breakpoints, mesmo o cara devolvendo o saque de forma magistral, o Sinner foi lá e salvou. O João não conseguiu salvar, e o João, no lado inverso, quando ele tinha um breakpoint, ele não conseguia quebrar o Roder. Foi 2/7. Então esse foi o primeiro ponto, né, do aspecto mental. E a questão do terceiro set, onde o João estava melhor fisicamente que o espanhol. Só que ele acabou cedendo e a gente ficou até torcendo para não ser um pneu no terceiro set. E por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Vamos lá. A gente precisa dizer, hoje, eu vou até voltar aqui para a tela principal, que eu vou falar meio sério agora. A gente precisa entender que no tênis existem processos, certo? Isso é bem claro, o João está num processo de evolução física. O espanhol, o Rafael Roder, é mais preparado que o João hoje, ponto. Não adianta ficar bravo e falar que não, que ele está fazendo só uma semana boa, não. Ele hoje está mais pronto que o João, em todos os aspectos do jogo. Só que nos atributos técnicos, quando você pega o pacote, o João é mais jogador que o Roder no sentido de atributos. Ele sobe a rede melhor que o espanhol, né? Ele tem mais... Eu diria que o forehand é bem parecido, mas o João tem mais qualidade técnica, né? Para dar um slice e tudo mais que o espanhol. O espanhol é um cara mais agressivo que o João, mas o João já foi esse cara agressivo, é que o João mudou um pouco o jeito de jogar, mas ele tem essa agressividade. Mas no conjunto da obra, o espanhol está mais preparado por quê? Ele tem um mental mais preparado e um físico mais preparado. E quando junta os dois, normalmente dá bom, né? Dá liga. Então o que falta, na minha opinião, para o João é essa maturidade para jogar os momentos importantes do jogo e principalmente os momentos onde você já está desgastado mentalmente e fisicamente. Não só fisicamente, mas mentalmente. O tenista ele se desgasta muito. E o espanhol, com menos tempo de circuito aí que o João, que ele estava ali na universidade, com menos tempo ele está mais preparado sim que o João. Né? A gente até tava brincando hoje no WhatsApp, né? Pô, bem na nossa vez surgiu um cara desse, que para muitos está sendo o cara que vai chegar no Big Three aí. O novo Big Three, já estão apontando o espanhol. Né? Eu até brinquei, eu falei, pô, eu tava esperando um Thiem como rival e agora vai vir um espanhol. Isso significa que o João já perdeu essa batalha, entre aspas? Óbvio que não. E tem um maior exemplo da atualidade chamado Jannik Sinner, que mudou muito do seu estilo de jogo e se tornou um fenômeno. Ele já era muito bom, mas ele se tornou um fenômeno com 22, 23 anos, porque ele mudou um pouco o estilo dele por causa do Alcaraz. O Alcaraz era um cara que ganhava muito do Sinner, o Sinner não conseguia ganhar do Alcaraz, e o Sinner mudou muitas coisas no seu jogo para bater de frente com o Alcaraz, e deu resultado. O Sinner hoje é um cara que joga mais spin, ele batia muito reto na bola, hoje ele bate com muito mais spin dos dois lados, ele é um cara que força menos, inclusive essa mudança, essa pequena mudança no jogo do João, de forçar um pouco menos, acredito eu que ela seja espelhada nessa estratégia do Sinner. Né? O João era aquele cara super agressivo, ultra agressivo, que é o caso até do espanhol hoje, que é um cara super agressivo, e ele diminuiu um pouco, porque ele começou a errar, os adversários começaram a pegar os pontos fracos e tal, e o João mudou um pouco o estilo de jogo dele, deu resultado, aparentemente, mas não o suficiente ainda para ele, por exemplo, encarar os grandes jogos e tal, essa questão aí do set decisivo também. E o Sinner mudou o estilo de jogo dele, bateu de frente, hoje é o número 1 incontestável. Até 2 anos atrás isso não acontecia, era Alcaraz o melhor do mundo, e hoje já acredito eu que a maioria das pessoas considera o Sinner o melhor jogador do mundo. Independente se está número 1 ou número 2, o Sinner hoje tem tênis para ser considerado o melhor jogador do mundo. E acho que
essas coisas que estão acontecendo, esses caras que estão surgindo, principalmente o caso do espanhol, vai sim ajudar o João na evolução técnica, tática e física dele, sim. Ele vai ter que melhorar, ele vai ter que mudar algumas coisas no seu jogo, ele vai ter que mudar talvez até alguma coisa na sua rotina para conseguir encarar esses caras, principalmente no set decisivo, porque quando você começa o jogo, contra o Zverev, contra o Sinner, todos esses jogos grandes, contra o Fritz, contra o Shelton, todos os jogos grandes, o João jogou de igual para igual e tecnicamente, às vezes até sendo melhor que esses caras. Só que na hora da decisão, os caras foram lá e fizeram o serviço. E o espanhol, o Rodar, está nesse grupo aí de que faz o serviço a hora que precisa. É porque hoje ele não conseguiu com o Sinner, mas a maior prova é o Koptiva na rodada anterior, que ele tem um primeiro set duro e depois ele atropelou. Então, assim, é um grande talento, é um fenômeno do tênis, o espanhol, mas o João, ele tem espaço para competir, ele tem espaço para chegar, mas ele precisa evoluir muito a sua questão física e mental. Muita gente fala, o João é um cara muito forte mentalmente, ele não sente o momento, ele não sente a pressão nos momentos decisivos, ele não sente a pressão, mas ele é menos eficiente nos momentos decisivos. E isso a gente vê em números, não é? Eu não tô tirando da minha cabeça. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal provando em números que o João nos pontos de pressão ele é menos eficiente do que nos pontos totais gerais do jogo. E esses caras não, esses caras é exatamente o contrário. A gente viu hoje o Sinner jogando breakpoint de uma forma absurda. E o espanhol, o Rodar aí também. O cara na hora de decidir, na hora de salvar breakpoint, o cara saca bem, o cara encaixa melhor o saque, o cara joga melhor, é mais inteligente dentro de quadra. Então, esse é um aspecto sim, um ponto a melhorar, que já melhorou, diga-se de passagem, já melhorou muito do João, mas que é um processo. O que acontece é que talvez a evolução do João ela não esteja tão acelerada como a gente esperava que ia ser. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar também. Porque aquele João que ganhou Buenos Aires em 2025, acho que 2025, ele evoluiu menos do que a gente esperava. Certo? O João hoje com 19, daqui a pouco ele vai para 20, ele tá num processo de evolução, mas não é aquela evolução acelerada, como por exemplo o caso do Rodar. É um caso clássico. Outro caso de evolução absurda, na minha opinião, que a gente tá vendo essas semanas, é o Arthur Fils também. Que é o cara que o João já ganhou 2 vezes, mas que hoje joga um tênis primoroso. Inclusive hoje fez uma grande partida mais uma vez. Então, a minha opinião é de que não é terra arrasada, não é algo assim, o João não é mais aquele cara que vai ser top player e tal. Acredito que ainda tem esse potencial, mas precisa sim de evolução constante. Até o Sinner, o Alcaraz outro dia aí tava mudando o estilo de sacar, o jeito de sacar. Isso vai acontecer, é um processo e tem que ser um processo contínuo. Então a gente não pode afirmar aqui que o João não tem condição de bater de frente contra esses jogadores, como também não tem condição de afirmar o contrário, que ele vai ser um top. O tempo vai dizer, eu acredito que dá, mas confesso que eu fiquei bastante frustrado e preocupado com essa última derrota do João. O João vai para Roma agora. Vamos ver como é que ele vai se portar lá. Ele mesmo deu entrevista, né, após essa derrota com o espanhol. Ele mesmo pontuou essas coisas, né, a questão da quebra de raquete, que ele afundou a partir dali. E a gente vê muito jogador quebrando a raquete e voltando a jogar muito bem. O João não aconteceu isso. Então ele ainda precisa amadurecer. Esse é o ponto. E não dá pra gente comparar processos de amadurecimento. O Alcaraz é um cara que amadureceu muito rápido, o Sinner amadureceu depois, chegou num ponto que ele, para muitos, é melhor que o Alcaraz. E isso pode acontecer com o João, com o Rodar, por exemplo. E o Rodar também pode ser um cara que não continue esse processo de evolução também muito rápido. É por isso que a gente é apaixonado por esse esporte. Tem muitas variáveis que podem mudar completamente o jogo. Certo? Espero que tenham gostado do conteúdo um pouquinho mais pesado, mas deixe seu like, deixe o hype e comenta aí. Quero saber a sua opinião, se quiser me criticar, se quiser ser contra o que eu falei, não tem problema nenhum. A gente tá aqui para debater e sempre em prol do tênis brasileiro, isso que é o importante, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.